Boa tarde, pessoal. Porra, boa tarde, caramba. Acorda! Pô, o Fernando acabou de falar que a gente tem que se movimentar e vocês estão aí parados, cara. Sacanagem comigo. Eu quero pedir desculpa, eu quero começar primeiro pedindo desculpa porque o Fernando e o Sérgio falam português brasileiro e eu falo português do interior do Brasil. Então vocês vão precisar de mais paciência ainda para entender as coisas que eu falo. Um milhão de desculpas. Ok, vamos lá. O tema da palestra é uma pergunta que eu vou buscar responder essa pergunta, que é: teria havido o movimento libertário sem Murray Rothbard? Se não existisse Murray Rothbard, nós teríamos um movimento libertário, existiria libertarianismo? Então, o objetivo da palestra é falar e tentar responder essa pergunta. Então, vamos lá. Não, obrigado, a palestra acabou. É sério, bate palma aí, acabou. Mas, o relógio está falando que eu tenho 20 minutos para ficar enrolando vocês aqui. Então eu vou contar duas histórias, né? A primeira história é a gente entender por que realmente não existiria movimento libertário sem o Murray Rothbard, né? Como o Kioka falou muito bem, o Fernando falou muito bem, a questão da guerra, do movimento da guerra, estava começando a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, foi um momento muito importante para que isso pudesse continuar existindo, né? O Rothbard, lá em 1960, ele vai rachar com principalmente esses dois senhores, o Blucher Jr., que era quem comandava através da revista americana, que convergia o pensamento anticomunismo e, na verdade, defendia mais o Estado, e o pior de todos, que era o Frank Meyer, que falava o que infelizmente a gente vê hoje muitos liberais, muitos falsos libertários dizendo, né? Não, um pouco disso, um pouco dessa outra corrente, a gente vai misturando aqui. O importante, regra 80-20, né? O importante é termos pessoas que pensem parecidos de nós. E isso aí foi um grande problema estratégico, e o Rothbard entendeu esse grande perigo para o liberalismo, né? Ele resolveu não apoiar esse militarismo, esse establishment de defesa da Guerra Fria, e acabou realmente livrando o movimento libertário, de ser só um comitê econômico dentro do movimento conservador. Nós seríamos reduzidos a isso, correto? Um outro grande problema que para mim é... Opa, vai lá. Vamos sair? Já descobriram que nós estávamos aqui reunidos e então, daqui a pouco a luz acaba. Isso põe a gente para fora. Outro grande problema, e para mim aqui é o maior fake news do movimento liberal, é a gente associar o Prêmio Nobel de Hayek ao ressurgimento da escola austríaca. Em 1976, o Hayek ganha o Prêmio Nobel, todo mundo vai falar, 76 foi importante por causa do... 74 foi importante porque o Hayek ganhou o Prêmio Nobel, isso foi importante para trazer a escola austríaca. Gente, uma grande bobagem isso, né? O próprio professor Boetic, no seu artigo Hayek, The Road of Seven Revised, de 95, ele fala assim: após 1944, Hayek abandonou os estudos de economia propriamente dito para se tornar, alegradamente, um dos maiores abrangentes das ciências sociais. Porém, esse abrangismo de Hayek, que abandona a economia, vai ser uma abrangência de um caminho muito diferente. Um caminho sem praxeologia, relativizando a coerção, trocando a ação humana por puramente ignorância. Talvez o Hayek gostava mais disso, né? De ignorância, do que de ação humana, propriamente dito. O que é importante dizermos é que a escola austríaca, ela vai se manter viva justamente e vai reerguer-se em 74, mas bem antes do Prêmio Nobel de Hayek, com a South Royal Conference, organizada por Rothbard, que ele reuniu alunos que hoje são, alunos de doutorado, que hoje são pessoas importantes. Ele juntou jovens que eram do Círculo Bastiat, pessoas aí, né, como o Ralph Hayek e outros,
que acabaram participando. Ele agregava pessoas, ele foi um imã, porque esses radicais defensores do liberalismo estavam soltos dentro dos Estados Unidos. E Rothbard foi o responsável para promover essa união, essa agregação das pessoas que realmente queriam defender as ideias da liberdade, as ideias do libertarianismo. Então, ele foi esse centro gravitacional que produziu muita coisa e que organizou muitas discussões dentro desse momento político-econômico que a gente viveu nos Estados Unidos, onde ele vivia. Agora, eu quero fazer a segunda fala que eu queria fazer, que na verdade não é uma fala, é uma provocação, tá? Teria havido um movimento libertário sem Murray Rothbard? Eu vou provocar dizendo assim, provavelmente sim, mas ele seria irreconhecível. Irreconhecível como? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu, lá no interior do Brasil, eu construí uma máquina para fazer viagens no multiversos. É sério, eu construí essa máquina para achar multiversos onde Rothbard não existiu. E eu bati fotos de momentos importantes para vocês verem como que seria esse mundo sem o Murray Rothbard. Então, como seria... Como seria o movimento libertário? Primeiro vamos começar com o Journal of Libertarian Studies, que foi fundado por Rothbard em 77. Né? Esse journal foi feito porque ele queria fazer realmente uma separação do libertarianismo puramente ético desse conservadorismo clássico. Se não tivesse existido Rothbard, em um dos multiversos, a gente teve o jornal The Review of the Very Limited Government. Gravatas borboletas bonitas, por que não? Certo. Um outro multiverso, um jornal amigo do Friedman, né? Praticamente, né? A ideia desse journal é ter um Estado mais eficiente, né? Muitas boas publicações lá nesse journal. Outro bom journal que eu encontrei num outro multiverso, Revista Trimestral do Compromisso Minarquista, onde imposto é roubo, mas só um pouquinho para a gente pagar os juízes. Se não tivesse existido a Review of Austrian Economics, então eu encontrei em outro multiverso revistas parecidas que foram feitas. O Rothbard fundou a Review of Austrian Economics em 1987 e era um estudo de espaço puramente praxeológico, já que o mainstream rejeitava as ideias austríacas, porque não tinha fórmulas matemáticas. Então eu achei um multiverso que a gente tinha o Journal of Econometrics with a touch of Mender. Muitas equações, muitos gráficos. Outro journal que eu encontrei em outro multiverso, o Quarterly Journal of Mises was monster-like, but... Estava sempre quase certo, né? Às vezes o Mises acertava. E por fim, um outro multiverso que eu achei interessante foi justamente o movimento libertário ter se tornado um apêndice, né? Então a gente teria o apêndice econômico lá do National Review, que era o jornal que o Rothbard sempre se buscava a contrariar, né? Onde esse journal ele defende muito bombardeios estatais pelo mundo, contando que haja responsabilidade fiscal. Isso que era importante. Se não tivesse existido Left e Right, né? A Journal of Libertarian Thought, né? Que foi fundado por Rothbard em 1965. E sabe o que eu acho mais indignante do mainstream? É os caras falarem assim, o Rothbard não era acadêmico. Não, tanto de journal, não é nem assim, não é pelo número de papers que o Rothbard escreveu, é também pelo número de journals que ele fundou, incentivou pessoas a publicarem, e querem falar que não é acadêmico? Como é que vocês falam aqui em Portugal quando vocês querem falar? Vai se fuder, como é que traduziu aí? Entendi essa. Vamos lá, sem o Left Right, porque ele foi criado justamente em 1975 para ir contra essa ideia anticomunista belicista do National Review.
Então eu achei esse multiverso aqui que tinha o do Cold War and Low Taxes Bulletin. Boletim para informar sobre o sucesso das guerras estatais e como elas têm responsabilidade fiscal. Que é a mais importante, que aí é liberal, né? Pô, tem responsabilidade fiscal? Tá ótimo, né? E claro, o multiverso que eu achei mais interessante foi o Right is Center Right, né? Melhor nome do que esse impossível, né? Que a gente tem. Só que o Rothbard foi um cara que, e isso que é muito interessante, ele, além de ter sido esse fenomenal acadêmico, ele foi um ativista também, mas não um ativista de ficar abraçando árvore, né? Um ativista de ficar com um cartazinho na mão reclamando de alguma coisa. Ele também fundou uma série de instituições. Por exemplo, o Libertarian Party, né? Que foi fundado em 71. Por mais que foi David Nolan que fundou, o Rothbard foi, com certeza, o principal ideólogo e estrategista que deu um tom realmente nos primeiros anos do partido. Se não fosse o Rothbard, a gente não teria uma direção do partido para a defesa do axioma da não agressão, certo? Se não tivéssemos o Rothbard, como é que seria o Partido Libertário? Seria o partido socialmente aceito. Né? É aquele partido que pede desculpas antes de defender o mercado. Eu quero defender o mercado, mas vai com calma. Essa daqui eu sei que é polêmica, porque o Cato Institute a gente sabe que já não é libertário há muito tempo, né? Mas quando foi fundado em 77, né, o Rothbard ajudou a fundar o Cato para ser realmente um farol das ideias radicais, libertárias, mas aí teve aquele famoso racha do Charles Koch e do Ed Crane, que acabou mudando para Washington e virou isso daí que é mais palatável hoje, né? Se não tivesse existido o Rothbard, não teria nem nascido como o Cato Institute, que foi uma homenagem ao Cato's Letters, né? Do jovem, do Catão jovem, né? Então nada mais justo do que um Caesar Institute. Passou aqui? Caesar Institute. Passando rapidão aqui. E por fim, se não tivesse Rothbard, que foi um dos fundadores do Instituto Mises, e ele está indo rapidão. Ele foi um dos fundadores, junto com o Liu, de 1982, do Mises Institute. Como é que teria sido fundado o Mises Institute? Seria o... Opa, tá voando aqui, tá voando. O povo não quer deixar a gente falar. Aí... né, seria o Instituto da Matemática Praxeológica. Mises é muito bom para a inflação, mas não vamos exagerar. Seria o lema deles. Né? É bom para a inflação, mas calma. Né? Então, eu quero caminhar aqui já um pouco para o final da minha fala. Volta aqui, Malu. Esses controles, né? Sem o Murray, o que nós teríamos hoje de ideias da liberdade? Nós teríamos somente intelectuais que acreditam que a defesa da liberdade seria uma ação só de defesa, onde eu teria que pedir desculpa, eu teria que tentar achar um espaço, eu teria que tentar ser aceito por correntes que não necessariamente pensam iguais a nós. Enquanto Rothbard, o que ele fez? Ele, na verdade, nós temos que falar... Ele não criou a liberdade, ele não criou o libertarianismo, mas ele nos deu uma blindagem ética e metodológica que fez essa defesa se transformar num ataque intelectual pela liberdade. Então aquela melhor defesa é o ataque. Foi o que o Rothbard fez pelo movimento das ideias da liberdade. Ele nos deu um edifício completo, gente. Deu um tratado econômico, manifesto político e revisão histórica. Né? Com isso, realmente o Rothbard é superior e mantém a sua superioridade até hoje, quando nós tentamos fazer uma discussão onde a gente vai sair só de defender a liberdade e realmente fazer uma busca para conquistar a moralidade e a lógica dentro do discurso e do pensamento entre as demais correntes, as pessoas que nós queremos debater. Para terminar, nós temos que entender o quê? Que sem Rothbard a gente não estaria aqui nesse lugar discutindo princípios, discutindo ideias. A gente só estaria discutindo qual o tanto e o tamanho das correntes que nos aprisionam. Que é isso a diferença, né, das pessoas que estão aqui com as pessoas que são liberais e que se dizem, né, vão buscar um Estado eficiente de alguma forma.
Pessoal, muito obrigado. Quero agradecer muito o tempo de vocês. Principalmente agradecer ao Mises Portugal, que fez um trabalho muito bacana de traduzir para português de Portugal o meu livro, que está longe de ser um compêndio de Rothbard. A ideia principal desse livro é ser uma introdução para as pessoas conhecerem Rothbard, para terem uma ideia ali de como conhecer Rothbard, para se aprofundar em Rothbard, não para ler esse livro, que é bem fininho, bem pequenininho, mas com o objetivo de instigar as pessoas a quererem conhecer esse grande e precioso pensador que nos deixou de forma muito cedo, né? Ele realmente faleceu muito jovem para os padrões da escola austríaca, né? O pessoal da escola austríaca morre depois dos 80 anos de idade, né? Poxa, logo ele foi o que partiu mais cedo e realmente faz muita falta. Como nós teríamos ganhado mais para o movimento libertário se ele tivesse vivido mais alguns anos, né? Pessoal, muito obrigado, um forte abraço e bom evento para todos vocês.